Me chamo Ana Clara e vou falar sobre integração metabólica, que nada mais é do que um processo fundamental para o funcionamento harmonioso do corpo. No próximo slide será abordada a definição, importância e abordagem sistêmica. Definição de integração metabólica. Sua definição refere-se ao conjunto de processos que conecta vias metabólicas e órgãos para manter o equilíbrio energético do corpo. Ela transforma nutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas em energia, ATP, ou moléculas essenciais, atendendo às demandas energéticas em situações como jejum, alimentação e esforço físico. Sua importância é desempenhar um papel fundamental no funcionamento do organismo, essencial para manter a homeostase, adaptando o corpo a diferentes situações. Ela previne desequilíbrios energéticos e doenças metabólicas, como diabetes e obesidade, além de garantir eficiência no uso e armazenamento de nutrientes. Abordagem sistêmica da integração metabólica. Como eu havia dito, a integração metabólica é um processo sistêmico que conecta órgãos e hormônios para coordenar o metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, tendo como órgãos principais o fígado, que serve para regular a glicose, armazenar glicogênio e promover a gliconeogênese, os músculos, que usam a glicose e ácidos graxos como energia e armazenam glicogênio, o tecido adiposo, que armazena triglicerídeos e libera ácidos graxos em jejum, e o cérebro, dependem da glicose usando corpos cetônicos em jejum prolongado. Os hormônios reguladores são a insulina, que promove o armazenamento de energia após as refeições, glucagon, que mobiliza reservas em jejum, a adrenalina, que fornece energia em emergências, o cortisol, que mantém energia em estresse prolongado, e a interação entre vias metabólicas, que é a glicose, glicogenólise e a gliconeogênese, que regulam os carboidratos. Dando continuidade, irei abordar o papel essencial de três órgãos no metabolismo humano: o fígado, o pâncreas e os rins. O fígado é o centro metabólico do corpo, responsável pelo metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, desintoxicação de substâncias nocivas, síntese de proteínas plasmáticas e produção de bile para a digestão de gorduras. O pâncreas possui as funções endócrina, que regula o metabolismo de carboidratos, secretando a insulina, que reduz a glicose, e glucagon, que aumenta a glicose. Exócrina, que libera enzimas digestivas no intestino delgado. Os rins, que filtram o sangue, removem resíduos metabólicos, reabsorvem nutrientes, mantêm o equilíbrio hídrico e eletrolítico e regulam a pressão arterial. Como vimos, o fígado, o pâncreas e os rins desempenham papéis únicos e complementares na manutenção do metabolismo e da homeostase. Compreender essas funções nos ajuda a valorizar ainda mais o funcionamento do corpo humano e a importância de cuidar da saúde desses órgãos. Bom, eu me chamo Manuele e irei dar continuidade no nosso seminário em forma de vídeo. Agora eu irei falar um pouco sobre as vias metabólicas e suas interconexões. O nosso corpo, ele precisa de energia para funcionar, certo? Essa energia, ela vem dos alimentos que comemos e eles passam por um verdadeiro caminho químico dentro das células para liberar essa energia. Esses caminhos, eles são chamados de vias metabólicas. Vou explicar um pouco como eles funcionam e como se conectam. Começando com os carboidratos. A glicose, ela entra nas células e passa pela glicólise, que é como uma fábrica quebrando a glicose em pedaços menores, chamados de piruvato. Nesse processo, já conseguimos um pouco de energia, o famoso ATP. Depois da glicose, se tiver oxigênio disponível, que é a respiração aeróbica, o piruvato ele vai para outra etapa, o ciclo de Krebs. Isso acontece dentro das mitocôndrias, que são como usinas de energia da célula. No ciclo, o piruvato ele é quebrado ainda mais e gera outros produtos energéticos como NAD e FAD. Eles são como moedinhas de energia que ainda precisam ser trocados por ATP. E a última e terceira etapa, o NAD e o FAD eles vão para a cadeia transportadora de elétrons, que também fica na mitocôndria, e é aqui que a maior parte de energia de ATP é gerada. E nesse processo acontece se o oxigênio estiver presente, porque é ele o aceitador final dos elétrons. Sem oxigênio, ficamos só com o ATP da glicólise, o que é bem menos eficiente.
E as gorduras e proteínas, elas entram nisso quando comemos gordura. Ela é quebrada em ácidos graxos. Esses ácidos, eles passam por um processo chamado beta-oxidação, que transforma os pedaços de gordura em algo chamado acetil-CoA. O acetil-CoA pode entrar no ciclo de Krebs e produzir energia. Já as proteínas são quebradas em aminoácidos e esses aminoácidos eles podem ser usados para construir outras proteínas ou, em último caso, gerar energia. Alguns deles também variam acetil-CoA ou outros intermediários do ciclo de Krebs. Isso afeta conectando com uma grande rede de estradas, onde o produto de uma via vira o ponto de partida de outra. Por exemplo, o piruvato da glicólise ele vira acetil-CoA para o ciclo de Krebs. O NAD e FAD, gerados no ciclo de Krebs, vão para a cadeia transportadora de elétrons. E quando precisamos de glicose extra, o corpo ele pega moléculas de gordura ou proteínas para produzir glicose ou energia. E resumindo, basicamente as vias metabólicas elas são como uma grande rede de reações químicas que transforma o que comemos em energia. E tudo está conectado para garantir que as células elas funcionem bem e que nosso corpo se adapte às diferentes situações. Se algo der errado nessas vias, elas podem seguir problemas como diabetes ou obesidade. Prosseguindo, a regulação hormonal da integração metabólica, ela se refere ao controle que os hormônios exercem sobre as reações químicas do metabolismo, garantindo que o corpo mantenha seu equilíbrio energético e funcional. Isso envolve a interação entre diferentes tecidos, como o fígado, músculos, tecido adiposo e o cérebro. E os hormônios que regulam a utilização, armazenamento e produção de energia. Os principais hormônios envolvidos são a insulina, o glucagon e o cortisol e os hormônios tireoidianos. Eu vou falar um pouco agora sobre a insulina. Ela é produzida pelas células beta do pâncreas, liberada em respostas ao aumento de glicose no sangue após a alimentação. Suas funções são estimular a entrada de glicose nas células, promover o armazenamento de glicose como glicogênio no fígado e músculos, estimular a síntese de proteínas e lipídios e inibir a quebra de glicogênio e a produção de glicose pelo fígado. O glucagon ele é produzido pelas células alfa do pâncreas, que é liberado durante o período de jejum ou hipoglicemia. As principais funções são estimular a glicogenólise e a glicogeneogênese no fígado para aumentar os níveis de glicose no sangue. E também estimula a quebra de gorduras no tecido adiposo. O cortisol ele é produzido pelo córtex das glândulas suprarrenais em resposta ao estresse prolongado. Suas funções são estimular a gliconeogênese e a mobilização de proteínas para fornecer energia, e também inibir a síntese de proteínas e promover a quebra de gorduras. Já os hormônios tireoidianos, eles são produzidos pela glândula tireoide. Suas funções são regular o metabolismo basal, aumentar o consumo de oxigênio e a produção de calor. E também ele estimula o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Representa um organismo com um metabolismo equilibrado e funcionamento ideal dos órgãos. Já a figura direita, que é alterado, mostra sinais de desequilíbrios metabólicos, como aumento de gordura corporal e possíveis danos aos órgãos internos. Falando um pouco do jejum, durante o jejum, o corpo ele precisa manter a energia, mesmo sem a ingestão de alimentos. Para isso, o glicogênese ele produz de glicose no fígado a partir de substâncias como aminoácidos e glicerol.
Já a mobilização de reservas de gordura é onde a gordura armazenada no tecido adiposo é quebrada em ácidos graxos e utilizada como fonte de energia. A alimentação, após uma refeição, ela ocorre a absorção dos nutrientes que são os carboidratos, proteínas e gorduras. E anabolismo predominante, que são os nutrientes onde são armazenados ou usados para reconstruir tecidos e formar moléculas complexas. Um exemplo disso é a glicose, que é convertida em glicogênio, ou gordura para armazenamento. Se os aminoácidos eles são usados para a síntese de proteínas. Temos também o exercício físico, que é durante uma atividade física. O corpo ele precisa de mais energia. E a demanda energética aumenta, onde há maior consumo de glicose e ácidos graxos como combustíveis. Temos também a utilização de carboidratos e lipídios, dependendo da intensidade do exercício, por exemplo. O corpo ele prioriza um ao outro. Temos o exercício intenso, que o predomínio é a glicose, e o exercício prolongado, que é o aumento do uso de gorduras. As patologias, elas são as alterações metabólicas que podem levar a doenças como diabetes, obesidade, síndrome metabólica. E falando um pouco sobre cada uma, na obesidade, ela tem um descontrole nos níveis de glicose no sangue. Na obesidade, é o acúmulo excessivo de gordura corporal devido ao desequilíbrio energético. Na síndrome metabólica, é o conjunto de condições, incluindo resistência à insulina, obesidade abdominal, dislipidemia e hipertensão. E a ideia principal é mostrar para vocês como o metabolismo ele muda em diferentes situações, como jejum, alimentação e exercício, e como desequilíbrios nesses processos ele podem levar a patologias. Além disso, destaca a importância do equilíbrio metabólico para aumentar a saúde em geral. Portanto, para concluir o nosso seminário em forma de vídeo, temos aqui um breve resumo sobre a integração metabólica, que é um processo fundamental para a manutenção da homeostase e do bem-estar do organismo. Compreender seus principais aspectos é essencial para promover a saúde e prevenir distúrbios metabólicos. Por fim, é isso. Obrigada.